Campinas. 9h52, a gente conversa agora com o vice-presidente da OAB Campinas, Ordem dos Advogados do Brasil, e especialista em direito constitucional, Paulo Braga, para falar sobre esses decretos de emergência no combate à dengue em cidades da nossa região, inclusive Campinas. Bom dia, doutor. Obrigado por atender a CBN mais uma vez. Bom dia, Guilherme. É sempre um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio CBN. Bom, doutor, primeiramente para a gente entender, né, como que é o trâmite, digamos assim, em que situações o município pode decretar emergência? Existem pré-requisitos? Esses municípios como Campinas, Vinhedo, Limeira, que decretaram emergência contra a dengue, eles têm critérios técnicos ou isso basta apenas uma decisão do prefeito, da Secretaria de Saúde? Como que funciona para o município poder decretar emergência? Bom, Guilherme, a primeira questão, né, é que o decreto de emergência, o decreto de situação de emergência, ele antecede aquele chamado decreto ou estado de calamidade pública, né? E quando o decreto de emergência é possível? Todas as vezes, Guilherme, que você tiver um comprometimento da vida regular do município, né? Este comprometimento pode ser tanto no aspecto de saúde pública, de questões sanitárias, como essa questão da dengue, mas também por conta de algum evento da natureza, digamos, a título de exemplo, essas chuvas, né, torrenciais. Então, todas as vezes que você tem um comprometimento parcial da vida normal do município, da regularidade normal do município, o chefe do executivo tem essa discricionariedade, esta liberdade, é uma liberdade dada pela lei, é importante que se diga, de decretar o estado de emergência e, se isso for insuficiente, o estado de calamidade pública. Doutor, o senhor citou então estado de situações excepcionais, mas é um critério, digamos assim, até subjetivo, né? Em caso de um prefeito pegar e decretar para ter algum tipo de vantagem algo que não deveria, alegando tal situação, ele pode ter problemas depois com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, ele pode vir a ter problemas se for um decreto de emergência que não se justifica? Muito importante a sua pergunta, essa colocação. Sim, veja, essa discricionariedade, esta liberdade que é dada ao prefeito, ao governador e até ao presidente da República, né? Mas aqui, no caso das prefeituras, em em decretar o estado de emergência e também, eventualmente, estado de calamidade pública, isso não é, em nenhuma hipótese, um cheque em branco. Ele precisa ter fundadas razões, ele precisa ter parâmetros técnicos mínimos que possam justificar aquele decreto. Portanto, essa discricionariedade não significa uma liberdade para fazer o que quiser e muitas vezes até burlar a lei via o decreto de emergência, sob pena, inclusive, de responder por ato de improbidade administrativa em ação movida pelo Ministério Público e sem prejuízo ainda de penalidades aplicadas pelo Tribunal de Contas. E muito importante dizer, até para os ouvintes, para a sociedade saber, que o Poder Judiciário pode fazer o exame, o controle de legalidade desse decreto, verificar se realmente é o caso ou não do decreto de emergência, se os parâmetros mínimos justificam ou não aquela situação de emergência. Isso é muito importante deixar claro. Bom, em se decretando emergência, como aconteceu aqui em Campinas, aconteceu também por parte do governo do estado e outras cidades da região, o que muda na prática? Existem facilidades, liberação de recursos? O que muda na prática, então, para a administração pública, para a prefeitura, para a Secretaria de Saúde? Bom, a partir do decreto de emergência, a Secretaria de Saúde, por exemplo, podem receber verbas, né? Podem receber verba adicional do Estado, eventualmente até verba adicional da União, e muito importante, aquelas regras, aqueles parâmetros da lei
de responsabilidade fiscal, Guilherme, a partir do momento que você tem o decreto de emergência ou o decreto de calamidade pública, há uma certa flexibilização. Então, você pode, eventualmente, ultrapassar aquele teto de gasto justamente para fazer frente a essa situação excepcional. E também uma outra questão, que são as chamadas contratações diretas, né? O poder público fica desobrigado de fazer licitação a depender da necessidade de adquirir algum medicamento, por exemplo, algum insumo, e essa dispensa se justifica justamente por conta dessa excepcionalidade, desse momento excepcional que passa determinada cidade. E esses decretos, doutor, eles têm alguma validade pré-determinada? Por exemplo, 180 dias? É prorrogável? Quanto tempo eles duram? Isso é estabelecido Veja, pelo próprio município? Como funciona? é uma outra questão também sempre colocada, né? O estado de emergência, né, o decreto, ele não tem um prazo pré-fixado, ou seja, olha, 30 dias, 180, 120, 200. Ele tem que trazer, né, uma vez que o prefeito, por exemplo, faz o decreto, ele traz lá, olha, por 60 dias, mas é possível prorrogação. Então, qual que é o parâmetro? Quanto tempo dura? Até que cesse aquela situação excepcional que justificou a edição daquele decreto. De modo que você não tem lá um tempo determinado, a lei, o sistema jurídico não fixa um tempo determinado desse decreto. Isso também aqui habita, né, no âmbito da discricionariedade, da necessidade de determinado município e deve cessar tão logo cesse aquela questão excepcional de saúde pública, por exemplo, esse caso da dengue, né, no município, ou nos municípios. Mas então é possível fazer um decreto por tempo indeterminado para depois você encerrá-lo? E para depois encerrá-lo, como também é possível você fazer um decreto um tempo, por exemplo, 60 dias, e eventualmente prorrogá-lo. Tá certo, doutor Paulo Braga, especialista em Direito Constitucional, vice-presidente da OAB Campinas. O senhor gostaria de fazer mais alguma consideração sobre esse assunto? Acho que era isso, eu acho que você colocou muito bem, muito importante essa questão da população, dessa informação à população de que o decreto de emergência, calamidade pública, enfim, tem o prefeito, tem esta liberdade, mas é claro que isso não significa aí, como eu disse, um cheque em branco. Ele deve prestar contas, deve fazer isso com muita responsabilidade, sob pena, claro, de ser eventualmente responsabilizado perante os tribunais de contas e também até eventual ação perante o Poder Judiciário. Tá certo, obrigado, viu, doutor Paulo Braga, por mais uma vez atender a CBN Campinas. Uma ótima terça-feira para o senhor. Muito obrigado, Guilherme, também a você, aos ouvintes, é sempre um prazer. Muito obrigado. 10 em ponto.